Redação está de volta com o Carlos Cereto, Roberto Valoni, Paulo César Vasconcelos. A gente vai falar agora do jogo entre o Sport com o novo técnico e o Botafogo. E a gente vai mostrar um trechinho da entrevista do Vanderlei ontem se apresentando ao novo clube. Confira. Me cobram muito nesses últimos tempos, né? Estão me cobrando bastante. E eu acho isso legal. Se estão me cobrando é que eu tenho valor. Então estou cobrando o título. Eu falo, tá bom, já que vocês querem título, agora eu vou voltar e vou lá para o esporte, agora nós vamos começar a brigar por título. Eu quero voltar a ganhar, porque me incomoda o cara dizer que eu não ganho, que eu não isso, que eu não aquilo, esquecendo toda a minha história. O último título do Vanderlei foi 2011, Campeonato Estadual com o Flamengo. Acho que o feito maior até é ter levado o Flamengo e depois o Grêmio a Libertadores, via Campeonato Brasileiro. A gente vai a Recife, e Recife tem sido, assim como boa parte do Nordeste, castigada por fortes chuvas. O Globoesporte.com publicou uma foto do gramado da Ilha do Retiro. Então quero saber do Rembrandt Júnior como está a situação na capital pernambucana. Bom dia, Rembrandt, bem-vindo ao Redação, meu amigo. Tudo bem por aí? Bom dia, Rizek. Tudo bem? Bom dia para você, para o PC, a Valone, Cereto, para todo mundo que está ligado no Redação. A preocupação continua com o gramado da Ilha do Retiro. Chove bastante aqui desde a madrugada. Só para você ter uma ideia, nas últimas 12 horas já choveu o esperado para uma semana aqui na região metropolitana do Recife. Então há essa preocupação, aí essa foto que foi mostrada, apresentada agora há pouco, publicada pelo Globoesporte.com. Já mobilizamos equipe aqui, na hora do Globo Esporte vamos ter uma equipe para mostrar a situação no momento do gramado da Ilha do Retiro. Então há preocupação com a chuva para o momento do jogo. Uma previsão da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Chuvas, é de que a chuva será apenas isolada e de moderada a fraca a partir do período da tarde. Mas é uma previsão, não é uma precisão, né? É aguardar e acompanhar aí até o momento do jogo, como vai estar a Ilha do Retiro para essa estreia do Vanderlei Luxemburgo, que ontem, né, entre outras coisas, durante a coletiva, foi questionado sobre essa ausência de títulos desde 2011, quando conquistou aí o Campeonato Carioca, que você acabou de lembrar, e aí ele devolveu com um questionamento: quantos títulos Alex Ferguson conquistou em 30 anos do Manchester? Então ele disse que não é todo ano que se ganha título não, mas chegou aqui ao Recife, como a gente fala por aqui, chegou com faca nos dentes, querendo o título pelo esporte, viu, Rizek? Olha, e na média o Vanderlei deve ter mais título ano, pelo menos títulos nacionais, do que o Alex Ferguson. Não fiz essa conta ainda, que o Arsene Wenger com certeza, porque o Arsenal renovou o contrato do Wenger até 2019, vão ser 23 anos de Arsenal. Ele tem 7 Copas da Inglaterra e 3 campeonatos ingleses. Só que a Copa da Inglaterra não dá vaga na Liga dos Campeões, como é aqui. Então, campeonatos ingleses, o Wenger tem 3. O Vanderlei acerta quando ele diz que não se pode ignorar a história dele. Não se pode mesmo. A contribuição dele, do trabalho dele para o futebol brasileiro é rica e essa é inquestionável. O Vanderlei erra quando ele pensa que vai se ter análise inglesa para o trabalho dele. E o Vanderlei escolheu a estatística errada, porque a do Wenger eu tenho na cabeça, e o nosso diretor aqui, Thiago Jorge, me canta que o Ferguson, em 27 anos de Manchester, tem 38 títulos. Não, mas contando Copa da Inglaterra. Sim, mas... Mas a questão não é... Agora, eu estava vendo o programa ontem. Seria melhor comparar com o Wenger. Vou repetir o Wenger, só um pouquinho, vou repetir o Wenger. Wenger, sim, Wenger vai para 23 anos de Arsenal, tendo 3 campeonatos nacionais e 7 Copas da Inglaterra. Um esclarecimento, amigos no Twitter perguntam, pô, não se torna o Espinosa campeão do mundo? Está me referindo a treinadores. Em atividade. Treinadores na Série A, apenas... O Espinosa é supervisor. Apenas o Abel Braga, isso. Diga, Roberto Valone. Então, eu estava vendo o programa ontem, e quando você contou a história do Cidadão Ilustre, o filme que você disse sensacional, que é o melhor filme dos últimos 10 anos. A gente conversou na Argentina. Eu acho que em São Paulo não está passando. Tá não. sim. Tá passando então. E o Cereto dava o testemunho que ele viu o Luxemburgo treinar enquanto repórter e tal. O Luxemburgo realmente foi brilhante. Eu não sei, tem uma enorme contribuição. Em que momento, eu não sei em qual momento. Nós estamos analisando desempenho. Tem um corte que é o seguinte: ele conseguiu na carreira 2 coisas que todo técnico sonha.
todo técnico ambicioso, e eu acho que a maioria o é. Primeiro, ele treinou a seleção brasileira, foi demitido da seleção brasileira. Exato. É um golpe. Aí depois, ele vai treinar o Real Madrid. Exato. Quantos brasileiros treinaram o Real Eu acho Madrid? que esse foi o corte pior. Aí é demitido do Real Madrid. E ele, uma vez, participando do Bem Amigos, apresentado pelo Galvão Bueno, ele chegou e falou assim, um dos maiores erros que eu cometi foi que quando eu cheguei no Real Madrid, está gravado, é só recuperar, eu era um Zé Mané. Contado de Zé Mané. Então, esse corte, você tem um Vanderlei antes de seleção brasileira, você tem um Vanderlei ainda antes do Real Madrid. O Vanderlei, depois dessas duas pancadas, porque são duas pancadas na vida de qualquer profissional, ele passou a ser outro. Ele passou a ser muito mais de ataque, ele não pode ouvir, ele não convive bem com a crítica, ele não pondera e não faz reflexão sobre o próprio trabalho, porque ele virou um porco-espinho. Você toca ele logo... Agora, chega com um currículo impressionante ao esporte, e eu pergunto ao Rembrandt, como a imprensa pernambucana recebeu esse primeiro contato com o Vanderlei, qual foi a repercussão por aí, porque não é qualquer técnico que chega num clube que, para mim, por exemplo, não vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas pode eliminar o Botafogo hoje. E chega prometendo brigar por taças, falando grosso, como disse o Vanderlei. Qual foi a repercussão da entrevista por aí, Rembrandt? Bastante positiva, Rizek. A imprensa pernambucana, primeiro que a sala de imprensa ontem no Centro de Treinamento do Esporte estava lotada, né? Todos os veículos de comunicação estavam lá presentes a esta apresentação, presentes a esse momento do esporte de apresentar o seu novo técnico, né? Com esse currículo todo invejável, né? Um currículo recheado de conquistas, de muitos títulos. E aí a imprensa repercutiu muito bem. Ele chegou falando firme, como você disse, falando grosso, falando em título, falando em fazer o esporte voltar a jogar um bom futebol. O esporte está devendo nesta temporada, né? O torcedor está sofrido, o torcedor do esporte este ano, porque apesar de ter chegado à final da Copa do Nordeste, perdido para o Bahia, e está na final do Campeonato Pernambucano, empatou o primeiro jogo em casa, vai fazer o segundo jogo fora, o torcedor do esporte não está animado com o futebol apresentado pelo time. Então, eu acho que mais do que tudo, mais do que título, o Vanderlei precisa resgatar um bom futebol desse elenco do esporte, que tem peças reconhecidamente aí boas, tecnicamente, peças com qualidade, Diego Souza, André, Osvaldo, que chegou recentemente. Então são jogadores importantes que não estão fazendo uma boa temporada. Não falo do Osvaldo porque acabou de chegar, mas André, Diego Souza, que está convocado para a seleção brasileira. Então o grande desafio do técnico do esporte, do Vanderlei Luxemburgo, vai ser fazer com que esse time volte a apresentar um bom futebol, como foi na temporada passada, como foi em 2015, claro que com as devidas mudanças, as mudanças pontuais que aconteceram, mas esse time que está aí hoje tem muito mais bola do que apresentou até agora. Então esse vai ser o principal desafio. Para hoje, a expectativa, não pode o torcedor do esporte gerar uma expectativa de uma mudança radical, né, no futebol do time do esporte. Mas só a presença dele ali já pode acrescentar algo importante para o time nessa decisão contra o Botafogo logo mais na Ilha do Retiro. Está vendo imagens do jogo de ida, 2-1 Botafogo no Newton Santos, a partida de volta hoje na Molhada Recife. E olha, no Botafogo, a gente tem dois assuntos envolvendo dois jogadores. Um deles entra em campo, o outro não joga. Falo do goleiro Gatito Fernandes, que hoje é destaque nas manchetes do jornal O Globo e do Extra no Rio de Janeiro. Pluguemos, por favor. O gato de luvas. Nessa temporada mesmo ele chegou a perder a posição para o Elton Leite. Mas a última partida dele foi impressionante. E PC, ainda não estamos discutindo sobre Jefferson, mas falamos aqui de um jogador que, em tese, na normalidade, é banco do Jefferson, né? Não, por hora é o contrário. Por hora o Gatito é o titular e o Jefferson é o reserva. O Jefferson teve uma cirurgia no cotovelo, um erro, aconteceu um erro na primeira cirurgia, foi necessária uma segunda cirurgia e o Jefferson está retornando. O técnico do Botafogo, Jair Ventura, que está nessa coluna dos promissores, uma das coisas que o faz ter uma absoluta relação harmônica com os seus jogadores é porque ele valoriza o mérito. Então, por hora, o Jefferson é o reserva e o Gatito é o titular. Mais à frente pode ser que as coisas mudem. Aí o Jefferson não tem um mérito. Não, mas está voltando de contusão.
Então você tem que ter um tempo. Até porque você não pode expor alguém que está quase há um ano parado e chegar e dizer assim, não, tá bom, bota. Aí ele fala e você diz, olha... E o Gatito até que está indo bem, né? É isso, exatamente. Então, para mim, pelo menos, o Gatito é o titular e o Jefferson é o goleiro do banco. E aos poucos, é óbvio que ele vai recuperar a posição. Cito, não sem querer fazer comparações, mas apenas ilustrando a situação, o que aconteceu no Palmeiras com o Jailton e com o Fernando Praz. Agora, como é que o Fernando Praz volta a ser titular? Terminou a temporada, vai começar outra temporada, e aí o Fernando Praz recupera a posição de titular. Esse é o jogador dentro de campo, quem é o de fora? O de fora é o Montijo. O Botafogo fez o seu grande investimento hoje no meio chileno, argentino, desculpe, que fez muito sucesso no futebol chileno. E o Montijo nas redes sociais publicou um texto, um desabafo na verdade, no Instagram, dizendo que quer devolver os últimos 2 meses de salário. Não é a primeira vez que o Montijo se manifesta querendo devolver salário porque está fora por contusão. Porque está bem de grana, né? Bom, eu acho que não é só isso, Avalone. Nem todo mundo consegue lidar com a intolerância das redes sociais. Tem muita gente que vai lá no perfil dele, começa a chamar ele de ladrão, ele ficou incomodado com isso. Ele estaria roubando o dinheiro do Botafogo. Não, imagina. E a postura é legal, a postura dele é legal. Ele veio da China. Propôs, então, que nesses 2 meses de ausência que ele devolva o dinheiro. O Botafogo, inclusive a assessoria do Botafogo entrou em contato aqui hoje com a nossa produção para reforçar a posição do clube, de que jamais aceitaria essa devolução, e eu concordo, até porque quem tem que ser cobrado pelo investimento no Montijo não é o jogador, que apenas aceitou um convite, é a direção, que foi apostar num jogador que, por enquanto, não está conseguindo jogar. Informação? Claro. Na verdade é o seguinte, o Montijo foi contratado como a grande estrela do Botafogo, apenas menor do que a estrela solitária que está lá no peito, eterna, mas o Montijo veio em precárias condições físicas. O trabalho que está sendo feito agora pelo departamento físico do Botafogo é de realinhar o Montijo. O Montijo só vai ter condições de jogo daqui a 30 dias. Por quê? Porque ele veio, e isso é um alerta, se você observar, outros jogadores estão padecendo do mesmo problema. Da China, que olha o Muriqui no Vasco, olha o Wagner, o próprio Luiz Fabiano levou um tempo, ainda não está 100%. Não é todo jogador que vai para um mercado pouco competitivo, como o chinês, pouco competitivo, que eu digo, de treinamentos, de sequência de jogos, e volta bem. O Renato, ou o árabe. O Renato Augusto, por exemplo, tem uma comissão técnica própria. Por isso que o Paulinho é um fenômeno, para mim, a ser apurado. Porque ele está fisicamente impecável. Ele está mais forte do que era. Espetacular. Agora, o Montijo voltou todo desalinhado. Então está sendo feito agora um trabalho de realinhamento físico do Montijo, que o deixará em condições de entrar em campo daqui a 30 dias. Antes disso, ele não vai jogar. Acho que depende de jogador para jogador. O Montijo, já no Brasil, ele se machucava com frequência. Isso. E aí, no mercado pouco competitivo como o asiático, fica pior. Eu volto ali ao Recife para conversar com o Rembrandt sobre o outro jogo de hoje, o jogo entre Santa Cruz e Atlético Paranaense, foi 0-0 no jogo de ida. E o que você destaca para a gente do Santinha, meu caro Rembrandt Júnior? Olha, Rizek, o técnico Vinícius Eutrópio está agarrado aí a essa possibilidade de classificação pelo trabalho que tem sido feito, pela repetição na escalação do time. O time que vai entrar em campo hoje à noite lá em Curitiba é praticamente o mesmo que vem atuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores que foram contratados recentemente não foram inscritos para a Copa do Brasil, mas tem uma base montada desde o começo desta temporada. E o fato de ter empatado aqui em 0-0, não ter sofrido o gol do Atlético Paranaense, que chegou a perder um pênalti naquela oportunidade no jogo de ida, segundo o Vinícius Eutrópio, vai deixar o jogo tenso para o Atlético, caso o time passe aí o primeiro tempo sem marcar, sem balançar a rede. Vai ficar um jogo tenso para o lado do Santa e também para o lado do Atlético Paranaense, já que há uma cobrança também no time paranaense, que não fez um bom jogo, não fez um bom começo de Campeonato Brasileiro, e o Santa se agarra aí a essa possibilidade de fazer um gol aí, vencer o jogo, ou até mesmo empatar com gols para sair classificado de Curitiba. 0-0 leva para os pênaltis. Rizek. Muito obrigado, Rembrandt. E confere que nenhum colega pernambucano teve a acidez ou a maldade, chame no que quiser,
de perguntar ao Vanderlei picardia jornalística. Eu vi a coletiva toda. Eu também. Vi a coletiva toda na expectativa de que isso acontecesse. de perguntar para o Vanderlei quem é o campeão de 87. Ninguém perguntou isso para o Vanderlei. Ninguém perguntou. Respeitaram muito, né, o Vanderlei Luxemburgo. Não era nem uma questão de respeito. Era uma pergunta comum, uma pergunta que poderia ter sido feita normalmente, e aí ele responderia ou não. Tem o direito de também não responder, se não quisesse. Mas ninguém fez essa pergunta, mas tenho certeza que logo, logo vão encaixar essa pergunta numa dessas coletivas dele aqui no Esporte Clube do Recife, viu, Rizek? E vamos acompanhar. Obrigado mais uma vez aí, um bom dia a todos. E esperamos que a chuva diminua aqui para que tenhamos um bom jogo, né? A gente agradece tê-lo aqui no Redação, é um luxo, Rembrandt. Grande abraço para você, até a próxima. Eu fiquei com uma honra. Valeu. Eu adoraria estar nessa coletiva, eu faria a pergunta. Tá bem, Seretinho, depois você me conta o que o Vanderlei responderia. Eu vou falar do Furacão. No fim de semana, no jogo contra o Flamengo, a torcida do Atlético levou setas para o campo. Olha lá, chute aqui. O time está com a pontaria fora da forma. Chute aqui, chute aqui. E ontem, os jornalistas tiveram a chance de ouvir o Thiago Heleno e o Eduardo Batista. O Thiago Heleno fez o gol, inclusive, no empate com o Flamengo, sobre o tema. Confira. Sobre a faixa, eu particularmente não gostei, né? É brincadeira para quem tá de fora, quem gosta aí. Eu que tô lá dentro, eu me sinto incomodado também, até porque se a gente não faz gol, a culpa não é só do ataque, né? É o time todo que tem que trabalhar para isso, né? E sobre não tomar gol, a gente vem sofrendo alguns gols, né? A gente fica chateado, a gente é cobrado também na rua, aqui dentro, mas ainda há tempo de recuperar, de voltar a fazer o que a gente fez no ano passado aí, para poder dar uma sequência melhor durante o campeonato. O trabalho é voltado para isso, né? Você voltar a fazer os gols, a não tomar, diminuir os gols sofridos. A gente tem que trabalhar para isso, que a hora que a gente melhorar, né, tudo isso passa, né? Tudo isso é passageiro. Não pode perder o foco, tem que saber a receita, né, para se chegar às vitórias, como foi o ano passado, né? E o grupo está focado e está empenhado para reverter o quadro. Rapaz, a gente estava elogiando o protesto bem-humorado e a reação também educada do Thiago Heleno, mas eu estou impressionado porque os amigos que conhecem mais da trajetória do Alex Ferguson, ou com mais detalhes, estão trazendo os títulos dele aqui, é um negócio impressionante. O Vanderlei escolheu a pessoa errada para se comparar. Não foi uma boa comparação. Não foi uma boa comparação, só de campeonato inglês. 92, 93, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 99, 2000. É impressionante, são 13 no total. Impressionante. Vanderlei, na próxima vez escolha o Arsene Wenger. É cara melhor. Na próxima vez compare o Vanderlei com os técnicos do futebol brasileiro. Se eu fizer essa comparação com os próprios títulos aqui, já não precisa nem fazer comparação. Ele tem uma contribuição que ela não vai se apagar no futebol brasileiro. Agora, espaço aberto para reflexão. Luxemburgo fez excelentes trabalhos no Bragantino, no Palmeiras, onde ele foi campeão, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão do Rio-São Paulo, no Corinthians, no Cruzeiro, ele ganhou tudo. No Santos. Agora, o outro lado da vida, meu amigo PC. Seguinte, ele foi eliminado pela seleção brasileira na Olimpíada. Sim. Por Camarões, com 9 jogadores. Camarões tinha 9 jogadores. Ali foi e o fiasco. Brasil perdeu. 2000. Fiasco. Perdeu. Então, foi um pecado capital. E o outro pecado capital foi o Real Madrid, onde ele não foi campeão. Então, ninguém é totalmente bom. Ele tinha uma classificação no Real Madrid, ele tinha uma classificação de Champions encaminhada no jogo com o Juventus. E aí tirou Ronaldo e Zidane com 35 do segundo tempo. Aí finalmente a Juventus falou: agora podemos sair para o jogo. Agora, justiça seja feita, ele dirigiu o Real Madrid num segundo turno de um campeonato e num primeiro de outro. E o aproveitamento dele, embora a passagem dele seja considerada lá um vexame, um fiasco, o aproveitamento dele, somando esses 2 turnos que ele disputou, não inteiros, ele é bom. Eu vou agora a Belo Horizonte conversar com o Bob Faria sobre o Atlético Mineiro, que encara hoje o Paraná, jogo de volta, foi 3-2 para o Paraná em Curitiba. Bob, bom dia, bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí?
Bom dia, meus amigos. Aliás, parafraseando um dos meus ídolos, aliás, só tem ídolo na bancada hoje, né? Então, parafraseando um deles, bom dia, redação. Tudo beleza por aí? Grande Bob, Faria, grande Bob. Ô, Bob, no começo do programa, também um pouquinho pra gente aqui o retorno do Bob no estúdio. No começo do programa, a gente falava sobre os times que estariam no alto da nossa sabedoria catedrática, aqui, os times que estariam mais pressionados hoje. Então colocamos o Palmeiras, porque vai encarar um elenco de investimento muito menor, tem um peso, uma obrigação de passar. E o Atlético Mineiro, que encara um time de Série B. Assim como o Palmeiras. Como o Palmeiras, mas é um time de camisa menor, que é o Paraná. E cujo começo, no caso do Galo, de Campeonato Brasileiro não é dos melhores. Essa é a nossa análise daqui, em Belo Horizonte. Você encara também o Galo pressionado para o jogo de hoje à noite contra o Paraná? Ah, tá corretíssimo, tá pressionado, assim, o desempenho tá muito abaixo da expectativa, né? O Atlético começou ganhou o campeonato estadual, começou muito bem, todos nós incensamos várias vezes o elenco do Atlético, a qualidade do elenco do Atlético, de fato, é muito grande, mas o desempenho está muito ruim e caiu drasticamente recentemente, né? Foram 9 gols em 5 jogos. Então, o time está realmente sofrendo muitos gols, isso é um problema. Claro, tem várias explicações, cada jogo tem uma explicação, mas os apagões, especialmente nos últimos 3 jogos, eles têm atormentado o torcedor atleticano, tomando 2, 3 gols em questão de 2, 3 minutos. Acho, e aí a análise, a opinião, né? Um excesso de confiança em determinados momentos do jogo do Atlético deixa um time meio desligado. E não dá para ficar desligado, né, em futebol profissional hoje. E aí depois, para recuperar, é um pouco mais complicado. Claro que tem problemas de escalação também, acabou perdendo jogadores importantes em alguns momentos. O Vitor, aliás, né, São Vitor, foi comemorado ontem o dia de São Vitor, passa por um momento, não que isso seja diretamente responsável, mas ele passa por um momento pessoal que eu tenho certeza não é dos melhores. Ele perdeu o pai recentemente e certamente está sofrendo com isso foi há alguns dias. Isso, enfim, são detalhes que vão somando, mas no final das contas o time não rende aquilo que o torcedor está esperando e por isso mesmo a cobrança aparece, né? O Vitor pode não estar bem, se a gente fizer um recorte agora, de um mês para cá e tal, e tem motivos pessoais, inclusive, para a gente comentar, mas na história do Galo, ele é tão grande, o Globoesporte.com está destacando os 4 anos do milagre do Horto, da famosa defesa que manteve o Galo vivo na Libertadores contra o Tijuana. E aí o dado é impressionante. Desde o milagre do Horto, o registro de meninos charás do Victor, com C, Victor, subiu 33% em Minas Gerais. Haja Victor, hein? Como é que você chama? Haja Victor. Vamos ouvir o próprio goleiro sobre isso. Fala, Victor. É legal, né, ter esse reconhecimento, esse carinho, né, o torcedor reconhecer essa identificação que a gente tem pelo clube, né, essa paixão que tem pelo clube. Todo mundo fala que no Atlético você entra funcionário e vira torcedor, e essa é uma grande verdade, né? Hoje me considero um grande torcedor do Atlético, respiro isso aqui, vivo isso aqui, sofro demais nas derrotas, quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente espera, e vivo demais nas vitórias. Então, feliz por essa identificação e principalmente por servir de referência aí para essas novas gerações atleticanas e também para aquelas que sempre, né, desde mais tempo acompanham o dia a dia do nosso clube. Ô Bob, e como o Atlético tem lidado com esse desempenho abaixo da expectativa no começo de Campeonato Brasileiro, e quais são as notícias para o duelo de hoje à noite contra o Paraná? Então, antes eu preciso dizer que meu filho se chama Victor, mas nasceu bem antes dessa história, nasceu lá em 99. Um beijão pro meu filho Victor. Olha aqui, o detalhe é o seguinte, eu tenho sentido uma certa frustração, né, e nas próprias declarações dos jogadores, um incômodo, uma angústia, né, pelo que tem acontecido. Outro dia eu vi a entrevista do Rafael Moura, estava aborrecido com isso, o próprio Vitor falou sobre isso também, o Roger Machado. Quer dizer, o time está incomodado, o que é bom, né? Se está incomodado, pelo menos está buscando uma solução.
Detalhe aqui é o seguinte, no jogo contra o Paraná, teve a frente do placar, depois tomou a virada. Aliás, foi uma partida espetacular do Guilherme Biteco, né? Jogou muita bola e mais um pouco. Tomou a virada 3-2. Precisa ganhar o jogo hoje. Só que o Roger Machado tem problemas. Primeiro, não tem o Rafael Carioca, está com problema muscular, não vai jogar. O Adilson também está com problema muscular, também não vai jogar. Isso já quebra o sistema que vinha dando mais certo, que era o sistema ali com 3 volantes. Vai jogar provavelmente o Iago, mas não tem um outro para fazer a outra função. Ele joga o Iago com Elias. Provavelmente ele vai entrar com um time super ofensivo. Entra com o Otero, com o Casares, com o Robinho e com o Fred lá na frente. Então tem que ir para cima, tem que fazer o resultado. O torcedor está confiante, né, mas quer ver um time tomando conta da situação e quer ver um time que possa ser dono do jogo durante os 90 minutos. Não o que tem sido mostrado nas últimas partidas, quando o Galo dá aquela desligada, né? Ô Bob, bom dia. Convicção não é um traço muito forte por parte da diretoria do Atlético. Basta ver a história recente. Aguirre, Levir Coupe, Aguirre, Marcelo Oliveira. Você acha que uma eliminação hoje, que eu não creio, acho que o Atlético tem time para superar o Paraná, mas uma eliminação hoje na Copa do Brasil e uma, digamos, manutenção desse desempenho absolutamente irregular e surpreendente do Campeonato Brasileiro pode abalar a permanência do Roger Machado? Especialmente pela segunda parte da sua colocação, né? Quer dizer, se cair, mas, enfim, se sair da Copa do Brasil, jogando até razoavelmente bem, e se sair da Copa do Brasil, pode até haver uma dúvida. Não, espera mais umas rodadas e tal. Mas se continuar um desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, aí é natural, porque, enfim, é do futebol brasileiro, eu acho difícil segurar essa situação. Assim, internamente, eu sei que o Roger tem uma confiança muito grande dos jogadores, eu sei que tem um ambiente muito bom lá dentro, mas o futebol brasileiro é movido pelo desempenho. Então, precisa responder ao desempenho, porque o desempenho ele reflete investimento, né, investimento que foi feito, e aí a expectativa que é gerada em torno, tem toda uma indústria em volta disso. Se não melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro, aí a situação fica bastante complicada, né, Paulinho? Mas quando eu digo que seria uma falta de inteligência, eu não estou nem falando sobre a qualidade, a competência ou o desempenho do Roger. Seria uma falta de inteligência pela questão do estilo. O Atlético Mineiro ele demitiu o Marcelo Oliveira, ele vinha de uma cultura antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, vinha de uma cultura de galo doido, né? No estilo de galo doido, de time atacando o tempo todo, tal, de time ofensivo. Aí vem o Roger com outro estilo de jogo, tentando cadenciar mais o jogo, e conseguiu. Se você pode gostar ou não gostar, eu não estou analisando o desempenho, mas ele mudou o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje tem outro estilo de jogo. Aí você vai demitir o Roger, vai trazer quem? Alguém que continue com esse esquema de jogo ou que volte para o galo doido? É essa a esquizofrenia Mas esse é um traço da diretoria do Atlético. O Atlético chegou um belo dia... Só uma coisa, estamos falando do time que teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O time que enfrentou o Flamengo no Maracanã e dominou o Flamengo no Maracanã. Como é que é, Bob? Desculpe. Não, eu concordo com o Paulinho, mas eu só acho que não é exclusividade da diretoria do Atlético. Eu acho que é um traço dos gestores do futebol brasileiro. Né? O que é uma pena, de verdade. É uma eterna discussão isso daí. E tem um outro detalhe que eu acho que assim, quase sempre foge das nossas análises. Digo nosso, assim, botar todo mundo no mesmo basquete. A gente atribui demais responsabilidade pelo desempenho ao treinador. E no futebol não é xadrez, né? No jogo de xadrez, o cara não conta com a imprevisibilidade da peça. O peão vai sempre andar do mesmo jeito, a torre sempre do mesmo jeito, o cavalo do mesmo jeito, dependendo do movimento que ele fizer. No futebol, o treinador pode fazer tudo, né, traçar a estratégia e na hora de executar a peça não faz, o cara chuta lá para cima, a bola não entra. Então, às vezes eu acho que se exagera um pouco na responsabilidade que se coloca sobre o desempenho nas costas do treinador. Claro que ele tem, mas não é tudo isso. De que não é jogo de xadrez, o Cuca entrou para a história com a primeira Libertadores dele e do Galo. Ela aconteceu por causa de um lance único, que é esse aqui que eu vou lembrar, fazendo aniversário de 4 anos hoje, na voz, o cara quase
Não sei como ele terminou vivo a transmissão. Na voz do grande Oswaldo Reis Piquitito, que na época estava na Rádio Globo, agora já está em nova casa, está no YouTube, é fácil, eu vou dar o play, diretor, prepara aqui o telefone. Max Rodrigues, e o Vitor vai pegar, o Vitor vai entrar pra história, é com você, Vitor, é com você, Vitor, é com você, Vitor, partiu, vai, bateu, Vitor, defendeu, Vitor, defendeu, Vitor, defendeu, Vitor, defendeu, Vitor. São Vitor! São Vitor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, minha Nossa Senhora! Olha aí. Não foi exatamente essa defesa, a gente rodou errada, mas essa ajudou também o Cuca a fazer Eu me essa lembrei história. do lance também, que todos lembrarão, o Bob, que até estava no estádio comentando, quando o El Tanque entra livre no jogo do Olímpia, contra o Atlético Mineiro, ele tropeça na bola. E aí, Não, agora impressionante foi a defesa que ele fez no chute do Riasco, que na época era do Tijuana. Depois jogou no Cruzeiro. é aquela velha... Essa é a que motivou o dia de São Vitor, foi a defesa com o pé, né? Pé esquerdo. Foi impressionante, foi impressionante. Agora, Bob... Agora, só uma explicação, Valone. Muita gente está pedindo aqui essa narração. Então, a gente rodou errado aqui no improviso, fui tentar homenagear o Vitor. A gente vai colocar isso nas nossas redes sociais, a narração do São Vitor, que hoje completa 4 anos, e aí você, atleticano, vai poder compartilhar isso à vontade. E diga lá no pique para a gente fechar com o Bob Faria. Com todo respeito ao Paraná, vírgula, mas eu sou galo, exclamação. Assim? Por que essa... Não, porque há essa indefinição. Por que essa lesão? Será que o Roger vai cair? Não vai cair? O Galo tem Casares, tem Robinho, tem Fred, tem não sei o quê. Mas e o Paraná? Não, eu tô falando. Repito, com todo respeito, vírgula, mas eu sou Galo, exclamação. Tá bem. Ô, Bob... Grande abraço a você, amigo. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Sempre um privilégio. Tchau, gente. Valeu, gente. Então, a gente a qualquer momento vai subir nas nossas redes sociais a narração do Oswaldo Reis, que foi um dos redações AM mais compartilhados. Grande Oswaldo Reis, do grande Piquitito, né? E aí você, atleticano, vai poder mandar para quem você quiser. Eu vou agora ao treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro com o repórter da TV Globo, Carlos Gil, que traz as informações aqui do Rubro Negro para o Redação. Carlos Gil, bom dia, bem-vindo ao Redação. Quais são as novidades por aí? Oi, Rizek, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Redação Sport TV. Os jogadores estão treinando nesse momento, quase que tentando se manter alheios ao clima de disputa política, né? Lá em Brasília se falou muito nos últimos anos de um fla-flu político. Aqui no Rio, um Flamengo e Botafogo político, talvez fosse uma metáfora melhor, porque realmente a rivalidade entre esses dois clubes se acirrou bastante nos últimos anos. As diretorias praticamente não se falam ou não se falam, e a Arena da Ilha, o estádio que na verdade pertence à Portuguesa, aqui do Rio de Janeiro, virou mais um capítulo nessa briga. A Arena da Ilha, que foi a arena do Botafogo no ano passado, passou a ser a arena do Flamengo esse ano, mas ainda não houve nenhuma partida do Rubro Negro por lá. A intenção da diretoria era fazer essa partida de estreia justamente no domingo contra o Botafogo, o antigo dono, às 11 horas da manhã. E por que isso não aconteceu? Bom, diversos motivos. Primeiro, essa passagem do Flamengo para a Ilha do Governador realmente está complicada, muitas obras, o Flamengo decidiu mudar todo o gramado e isso acabou atrasando. Agora é uma questão de laudos técnicos envolvendo também essa partida. O Flamengo ainda tem esperanças de levar esse jogo no domingo para a Ilha do Governador, mesmo com a partida tendo sido confirmada pela CBF para Volta Redonda. E por que isso acontece? No entendimento do Flamengo, ele teria até ontem, pelo Estatuto do Torcedor, para entregar todos os laudos. E segundo o Flamengo, isso foi feito, porque eles foram enviados de forma eletrônica, ou seja, via e-mail. E isso aconteceu até às 23 horas e 59 minutos, portanto, do dia 30 de maio. Hoje, 31 de maio, o Flamengo mandaria apenas esses laudos em papel, mas isso teria sido feito de forma eletrônica, assim entende o Flamengo. Já a CBF entende de outra maneira, porque o expediente da CBF se encerrou às 18 horas de ontem, e a CBF também diz que não recebeu esses laudos de forma completa. Então,
naturalmente para a Confederação Brasileira de Futebol. O estádio não estaria apto pelo Corpo de Bombeiros, pelo policiamento, enfim, para receber essa partida, e essa partida acabou sendo confirmada para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Esse imbróglio continua porque o Flamengo tenta fazer valer, né, esse desejo de levar a partida para a ilha, mas por enquanto, né, nenhum membro da diretoria do Flamengo passou por aqui, nem há essa previsão não, viu, porque o presidente Eduardo Bandeira de Mello não está por aqui, nenhum membro da diretoria nesse momento, estão tentando resolver essa questão e segue a programação normal com o William Arão confirmado para a entrevista coletiva daqui a pouco. Em relação ao time que vai a campo, a gente já viu o Conca, o Diego treinando aqui, aparentemente de maneira normal. A intenção do Flamengo é tentar relacioná-los sim para a partida, nem que seja no banco de reservas, e o Everton, esse não treinando à parte, dificilmente terá condições, viu, Rizek? Um grande abraço para você.